Bom, está na hora de começarmos a mostrar um pouco da obra do nosso homenageado. Quem vai nos ajudar são os jovens João Vitor Tupã, Joana, João Vitor Rizeto, Caroline, Letícia, Alice, Suelen e Mariana. E vamos apresentar uma pequena seleção de textos de Júlio Emílio Braz. O dinossauro dentuço que comia cenouras. Era um dinossauro dentuço que comia cenouras. Ele colecionava palavras. Era o maior colecionador de palavras da região. A cabeça dele vivia cheia delas. E com elas, inevitável, aparecia o interesse, a assustadora curiosidade, a monumental me conta que eu preciso saber, que afugentava meio mundo e aborrecia outros tantos. Por quê? Nem sei bem. Talvez porque ele quisesse saber tanto e perguntasse com tanta insistência, com tanta constância, que chegava uma hora que as pessoas envergonhadas não sabiam o que fazer, nem o que dizer. Podia ser ainda por outra razão. Ele parecia saber tanto, e realmente sabia bastante, que muita gente tinha medo de abrir a boca diante dele e ouvir: "Não é nada disso", ou "ih, que bobagem", ou ainda "burro". Por essas e por outras, o dinossauro dentuço que comia cenouras não tinha lá muitos amigos. E eles rareavam na mesma proporção que aumentava o seu conhecimento. "Se continuar assim, ninguém vai gostar de você", dizia seu pai, depois de outra daquelas perguntas que ele não sabia responder e que não bastava dizer um breve "por que é?". Não era mesmo fácil fazer amigos com aquele seu gosto tão estranho por cenouras e fazendo tantas perguntas, sendo tão curioso. "É melhor você mudar ou vai ficar sozinho no mundo", não paravam de dizer. Talvez todos tivessem razão. Melhor ser como todo mundo. Rir de tudo, rir para todos, aceitar, concordar. Até parou de comer cenouras. Tudo para agradar, ser igual. Chegou mesmo a parar de pensar, pois quando pensava, não tinha jeito. Perguntava, questionava, tamanha era a vontade de saber. Com o tempo parou de pensar, pois quando todo mundo pensa igual, na verdade ninguém está pensando. Parou de pensar em estrelas e no que poderia existir em torno de cada uma delas. Cada palpite que ouvia era assumido como verdade, e daquelas que a gente aceita sem sequer pensar sobre o que está ouvindo. Quanto mais ouvia e quanto mais seguia o que ele dizia, quase sempre sem pensar, mais era aceito, elogiado e mais se enchia de amigos. Em pouco mais de um mês, tinha muitos, mas muitos amigos mesmo. Eram tantos que o nome da maioria nem lembrava. Mas não importava, era aceito. Isso era o que importava. Era? Pois é. Ser igual, ser aceito, concordar sempre sem questionar, não criticar, não apontar qualquer erro. Se o fez ser aceito e ter muitos amigos, não o deixou feliz. Sentia o gosto da cenoura na boca, mas não podia nem olhar para elas, com medo de que os outros percebessem e deixassem de ser seus amigos. Morria de vergonha quando, junto com seus novos amigos, mexia e implicava com outros dinossauros iguais a ele, que comiam vegetais, gostavam de ler, escrever e de olhar para as estrelas, com muitas perguntas na cabeça. Um dia, ele se olhou no espelho e não se reconheceu. Era parecido com ele, mas não era ele. Era como todos queriam ver. Quem quer que gostasse dele, deveria gostar como ele realmente era. E como ele era? Era um dinossauro dentuço, que gosta de cenouras e também de ter amigos, de fazer perguntas, de saber das coisas e de ser ele mesmo. Zumbi, o despertar da liberdade. Nos livros da escola, os negros apareciam, e apareciam em grande quantidade, mas eram escravos, figuras apagadas, tristes e melancólicos, coadjuvantes de uma história feita por homens brancos e mulheres brancas. Eram sempre gratos pela escravidão que os levava para a luz de uma fé salvadora, pela libertação, pela aceitação numa sociedade que se dizia generosa e até benevolente para com todos. Haviam negros, mas quase sempre eles não se apresentavam ou se sentiam como os negros. Muitos até se faziam identificar como mulatos, pardos ou por qualquer outra palavra
que atenuasse ou escondesse o fato de serem negros. Não haviam negros de verdade nas histórias que ele encontrara nos poucos livros que ele lera na vida, mesmo a escravidão parecendo uma coisa maravilhosa naqueles livros. E não era, nunca fora. Não havia mais correntes, o chicote e a lei amparando aquele tipo de coisa. Mas ainda havia a prisão da miséria na favela. Os tapas, os empurrões do Falasca, as regras de violências impostas pela polícia, pelos seguranças das lojas diante dos quais, volta e meia, acabavam tendo de vender seus doces. Havia também a própria violência de Kiel e dos meninos da praça, que viviam escravizados àquelas regras, submetidos, vivendo à margem de tudo sem esperanças. Odiou aquelas correntes invisíveis que o prendiam ao cotidiano de humilhações, e sem esperança nas ruas da cidade. De um momento para o outro, queria mais livros, todos em que pudesse pôr nas mãos, mais dinheiros para comprá-los e para ajudá-los a viver, como todo mundo deveria viver e ter o direito, e até dever de viver, com decência e mais respeito. Queria ser tão senhor de si mesmo e orgulhoso por ser o que era, como o zumbi daquele livro que acabara de ler. Em Busca da Babilônia. A ambição do Senhor dos Ratos é bem conhecida. Ele diz que deseja dar uma vida melhor pra gente daqui de baixo, e que todos merecem viver tão decentemente quanto a gente da cidade superior. De certo, convence alguns, e não são tão poucos assim. Mas o que realmente ele quer é subir o tirano que é na cidade inferior. Na cor dos ratos, é apenas um tirano que se utiliza dos desesperos dessa pobre gente. O povo da escuridão só quer viver em paz e decentemente. Seria um desejo justo e relativamente fácil de se realizar, se não fosse a intransigência dos governantes da cidade superior. Preferem fingir que não ouvem os apelos dessa gente, o que acaba ajudando ao Senhor dos Ratos. É por essa e outras que muitos aqui acreditam que resolverão seus problemas indo lá pra cima com essas armas e matando meia dúzia de inocentes. O povo da escuridão espreitava-os do alto das cavernas, amontoados nos cantos e revistados, as poucas armas encontradas, empilhadas e destruídas, quase que imediatamente, enquanto os supervisores dotados de visores infravermelhos avançavam mais e mais para dentro dos corredores escuros. Inquietos, bando de crianças maltrapilhas e excessivamente magras corriam pelas passarelas de madeira, xingando-os, desafiando-os, os mais ousados atirando-lhes pedras. Penalizada, Lívia virou-se para o marido e gemeu. Elas têm a idade de nossas crianças, Felipe. Como é que alguém pode viver dessa maneira? Não é à toa que nos odeiam. Não vai ser mais assim, prometeu a pequena Lívia. Sorrindo, vamos falar com nossos amigos sobre a vida aqui embaixo. Como é errada essa separação? O que ela está fazendo com o coração da gente da cidade inferior? E falaremos ao Senhor dos Ratos também, acrescentou o menino Cisco. Gente, como ele não pode continuar usando as pessoas como ele usa? Pilha fraca, o robô, soltou um blip-blop de aprovação e confiança. Acredito que vocês farão isso pelo povo da escuridão. Amar é chamar o outro para fora da sua solidão. Pretinha, sabe o que eu penso? No fundo, não vale a pena brigar por isso ou por aquilo com socos e palavrões. Tem modos bem mais inteligentes. Não são fáceis, são mais inteligentes. Tem o silêncio quando há espaço para as palavras e a boa educação. Tem o tempo quando se está com a razão e lutamos por aquilo em que acreditamos. Tem a boa vontade para explicarmos a quem não nos compreende, para compreendermos mesmo aqueles que estão errados. Tem até um sorriso. Um sorriso na hora certa abre portas e corações. Pode mudar tudo e qualquer coisa.